Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos aqui de volta com as nossas videoaulas, onde hoje vamos abordar sobre a questão da Europa. Vamos entender como ocorre o seu espaço econômico, quais são os principais países que se destacam nessa economia, que fazem com que o capital gire em torno do continente europeu, gira em torno de parcerias comerciais com outros países de outros continentes, principalmente com países como Estados Unidos, Japão, Brasil, que também entra muito nessa parceria comercial com muitos países europeus. Então, iniciando nossa aula de hoje, fiquem atentos ao nosso assunto abordado, ao nosso assunto estudado, porque vai ter atividade correspondente ao que vamos abordar no dia de hoje. E aí, estão preparados para mais uma aula? Espero que sim. Fiquem atentos. Esqueça tudo que está ao seu redor e preste atenção na nossa aula. Então, o primeiro ponto que a gente vai analisar é o nível de desenvolvimento da Europa. Lembrando que a Europa, durante muito tempo, ela foi dividida em duas partes, Europa Oriental e Europa Ocidental, onde o lado oriental era correspondente ao sistema socialista e o lado ocidental correspondente ao capitalismo. Então, aqui nós temos o lado da Europa Ocidental, que é o que vamos analisar agora. O continente europeu, durante o período ocidental com sistema econômico capitalista, passou a desenvolver a Revolução Industrial, onde esse continente ficou conhecido como o berço desse processo histórico. Por quê? Porque foi onde ocorreu. Lembrando que a Revolução Industrial teve 3 fases. Primeira fase com a Inglaterra, o país pioneiro. Segunda fase, além da Inglaterra, outros países da Europa entraram no mercado competitivo da industrialização, Alemanha, Espanha. Na terceira fase, entram os países subdesenvolvidos nesse contexto. Então, recapitulando. Primeira fase, Inglaterra, o pioneiro, o primeiro país a colocar em prática o processo de mecanização dentro das fábricas. Segunda fase, entre os países desenvolvidos do continente americano e Estados Unidos, todos os outros países do continente europeu e do continente asiático entra o Japão. Terceira fase, engloba todos os outros países do mundo, entrando no mercado os países subdesenvolvidos. Voltando aqui para a questão da Europa, nós temos o seguinte: é formado por alguns dos países mais desenvolvidos do globo. Esses países europeus apresentam elevados índices de qualidade de vida, ou seja, o padrão de vida ele é muito alto. Os países são bem desenvolvidos, bem estruturados e a população vive num padrão de qualidade onde, independente da classe social, eles conseguem ter uma qualidade de vida boa, seus direitos são respeitados e adquiridos. Países como Noruega, Países Baixos, Alemanha, Suécia e Suíça possuem um alto índice de desenvolvimento humano. Mesmo considerando apenas aspectos econômicos como Alemanha, Reino Unido e França, eles ainda são considerados países mais ricos do mundo. Então, para iniciar como pontos importantes da nossa aula de hoje, o que é que você vai fazer? Vai pegar o seu caderno para fazer as anotações correspondentes a nosso assunto. Anotações essas que são observações que eu vou falar agora para vocês. E aí, pegaram o caderno? Sim? Então vamos lá para as nossas anotações, que são observações, sempre em tópicos, sempre em setas. Então a primeira, coloque aí. Os principais países europeus que apresentam elevada qualidade de vida, os principais países europeus que apresentam elevada qualidade de vida são 2 pontos. Noruega, Países Baixos, Alemanha, Suécia e Suíça. Mais uma vez, Noruega, Países Baixos, Alemanha, Suécia e Suíça. Próxima seta, próximo tópico. Alemanha, Reino Unido e França. Alemanha, Reino Unido e França estão classificados entre os países mais ricos do mundo. Alemanha, Reino Unido e França estão classificados entre os países mais ricos
do mundo. Continuando, aqui nós temos quais informações? Os grandes grupos industriais europeus e de outras partes do mundo fazem investimentos elevados em dois pontos. Quais são eles? Pesquisa e tecnologia. Onde os parques industriais da maioria dos países da Europa Ocidental são bastante diversificados. O que isso significa? Que eles abrangem vários setores. Quais são eles? Nós temos produtos elétricos, eletrônicos, telecomunicações, química, aviação, produtos farmacêuticos, construção naval, energia nuclear, siderúrgica, automobilística, entre outros. Esses são um dos principais setores que eu posso apresentar para vocês. Então, o que é que a gente tem que sempre estar observando? Que os países da Europa estão classificados entre os países mais ricos do nosso país, do nosso planeta, ou seja, do planeta Terra. Eles têm um grande potencial industrial, porque foi onde se iniciou a Revolução Industrial, a mecanização dentro do nosso território mundial, foi no continente europeu, fazendo com que os seus países eles crescessem economicamente de forma muito rápida, onde esses países eles estão relacionados com o sistema econômico capitalista, então faz uma parceria comercial de importação e exportação. Daqui, o que é que vocês vão anotar? Coloquem o próximo tópico. Os principais parques industriais da Europa Ocidental, os principais parques industriais da Europa Ocidental são bastante diversificados, ou seja, apresentam-se vários setores industriais. E entre esses setores, a gente sempre tem a classe da economia, que significa a classificação de setor da economia: setor primário, setor secundário e setor terciário. O que é o setor primário? É a matéria-prima, é a extração, através da agricultura, através da pecuária, através do extrativismo vegetal, extrativismo animal ou extrativismo mineral. Setor secundário é quando pega essa matéria-prima, é levada para uma indústria e ele vai transformar aquela matéria-prima em produtos diversificados, ou seja, derivados. Setor terciário, que é a terceira fase do setor econômico, é o destino final, é o consumidor, é onde vai chegar o produto para a sociedade comprar, para a sociedade usufruir. Então, aqui nós temos o seguinte: o setor terciário desses países também é bastante diversificado. Formado por grandes grupos de empresas multinacionais, nós temos três principais empresas que se destacam dentro desse ponto de terceirização, ou seja, de setor terciário. O comercial, que são com redes de hipermercados, parcerias, e aqui nós temos um exemplo de uma empresa francesa, Carrefour, que dentro do nosso país, dentro do Brasil, tem vários supermercados desse desenvolvimento de multinacionais, ou seja, empresas de outros países sendo implantadas dentro do nosso país, de países desenvolvidos sendo implantados em um país subdesenvolvido. Segunda empresa para analisar, a financeira, que é a segunda área, com bancos, e aqui nós temos exemplo do Banco Espanhol Santander e o britânico HSBC. E o terceiro ponto de área para a gente analisar dentro de um setor terciário, as telefonias, que nós temos o exemplo da italiana TIM. Então, o que você vai anotar aí no seu caderno? Coloquem aí. Próximo tópico, próxima observação. Várias empresas multinacionais atuam nos países. Várias empresas multinacionais atuam nos países subdesenvolvidos como uma forma de expandir, suas parcerias comerciais, estando relacionada com três áreas,
estando relacionada com 3 áreas. Aí você vai puxar 3 setas e cada uma vai colocar comercial, financeira e telefônica. E como eu mencionei para vocês, o setor da economia é dividido em 3 fases: o primário, o secundário e o terciário. Terciário, acabei de mostrar para vocês a questão das parcerias comerciais. O setor primário, ele também se destaca no continente europeu em 2 pontos. Nós temos a agricultura e a pecuária, que eu já havia mencionado para vocês que era um dos pontos principais do setor primário, que é a agricultura, pecuária e o extrativismo, dividido em 3 fases. Vou colocar aqui do lado para vocês, o extrativismo. Deixa eu apagar isso aqui, porque a letra não fica muito legal. Então, vamos lá. O extrativismo dividido em 3 fases. Extrativismo dividido em 3. Quais são esses 3 que a gente viu? Acabei de falar para vocês. O vegetal, o animal e o mineral. Continuando. A agricultura e a pecuária europeia são responsáveis por uma grande variedade de produtos. As técnicas adequadas e modernas proporcionam essa elevada produtividade. Por que está relacionada com a elevada produtividade? Por conta lá do iniciozinho da Revolução Industrial, que ocorreu na Europa, especificamente com a Inglaterra, depois se espalhou para todo o continente europeu. Aí nós temos aqui uma observação. A Europa conta com a melhor rede de transportes do mundo, facilitando o escoamento das suas mercadorias. Coloquem aí a sua próxima informação. É essa observação que está em destaque de vermelho para vocês. A Europa conta com a melhor rede de transportes do mundo, facilitando o escoamento das suas mercadorias. Aí vamos para a próxima informação, próxima seta, próximo tópico. Dentro do setor primário, a Europa se destaca com agricultura e pecuária. Dentro do setor primário, a Europa se destaca com agricultura e pecuária. E a gente acabou de ver a questão econômica, girando de uma forma global, ou seja, de uma forma geral dentro do continente europeu. E aí, desenvolvendo essa questão de industrialização, essa questão de aperfeiçoamento, de parcerias comerciais, veio dentro do continente europeu uma união, um bloco econômico que fez parte desse ponto de sistema capitalista. Qual foi esse grupo? Qual foi essa união? Conhecido como nós temos a União Europeia. Então, vamos a partir de agora entender o que foi essa união e quais foram os seus principais objetivos. Temos aqui, a União Europeia é o maior projeto de integração entre os países levado a cabo na história. Isso quer dizer que os países que fizeram parte do maior processo de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento político, desenvolvimento histórico. Então, nós temos esse ponto como crucial. Continente europeu dentro de todo um processo. Você, Vitória, já sofre tanto com isso, de toda hora ter que ficar escolhendo. Então, vimos até agora as economias sobre a Europa Ocidental e parcerias econômicas. Agora vamos entender com relação às economias da Europa Oriental. Vimos do lado capitalista, agora vamos ver do lado socialista, lembrando daquela divisão. Os países da Europa Oriental apresentam um nível de desenvolvimento socioeconômico diferente dos países da Europa Ocidental. Esse conjunto ainda é marcado por uma diversidade socioeconômica e espacial que remonta ao período relacionado com a Guerra Fria, quando fazia parte da zona de influência do bloco soviético.
Então, essa parte está querendo dizer para vocês que o bloco soviético, no período da Guerra Fria, fez parte da Europa Oriental e, por isso, dificultou o processo de expansão econômica dos países que estavam localizados daquele lado. Embora a passagem do sistema socialista para o capitalista tenha trazido um crescimento econômico expressivo para alguns países da Europa Oriental, lembrando a vocês que vimos isso já no decorrer das nossas aulas, que quando a Guerra Fria chegou ao fim, os países socialistas, principalmente a União Soviética, se desintegrou e esses países que passaram a adotar um novo sistema econômico, qual foi esse novo sistema? O capitalismo. Mas que por conta disso, eles não conseguiram acompanhar aqueles países que já estavam em grande expansão, porque o seu sistema econômico já era o capitalismo já há muito tempo. Então, a concentração de renda, desigualdade social, aumento de desemprego e da pobreza também passaram por parte dessa questão de espaço geográfico, ocasionando assim na primeira década do século XXI o descontentamento na população. Qual a observação que vocês vão colocar daqui? Anotem aí. Que os países que fizeram parte da Europa Oriental, com o passar do tempo, mudaram de sistema econômico, deixando o socialismo e adotando o capitalismo. Mesmo assim, não conseguiram acompanhar os países da Europa Ocidental. E agora nós temos o que aqui na tela para vocês? Uma curiosidade, prestem atenção. Pontos de atualidade que fazem parte dos nossos conteúdos mais próximos do nosso dia a dia, ou seja, mais próximo dos dias atuais. Nós temos aqui, a União Europeia composta por 27 estados soberanos. Olha o título. Quantos países são membros da União Europeia? 27. Aí você vai pensar o seguinte. Dentro da história da União Europeia, tivemos países que tentaram se destacar com a economia positiva, mas também tivemos países que se destacaram com a economia negativa, países que quiseram se desvincular. Qual foi esse país? Nós temos aqui já marcado para vocês com a seta. O Reino Unido. Então, nós temos qual observação? O Conselho Europeu aprovou o acordo em 9 de janeiro de 2020, onde os parlamentares britânicos deram sua aprovação final ao texto que permitiu o Reino Unido a deixar a União Europeia. Em que dia? 31 de janeiro de 2020, em uma votação histórica de 330 votos a favor e 231 votos contra, após 3 anos e meio de crise. Então, a União Europeia tinha o interesse de se desvincular do Reino Unido, ou era o Reino Unido que tinha o interesse de sair de dentro do bloco da União Europeia? Para você que falou que era o Reino Unido que queria sair, acertou. A União Europeia queria que o Reino Unido permanecesse, mas isso não aconteceu. Então, o Reino Unido solicitou a sua saída do bloco econômico, foi aprovado no dia 9 de janeiro de 2020 e ele deixou no dia 31 de janeiro, onde tivemos uma votação de 330 votos a favor contra 231. Dessa forma, o Reino Unido ele hoje faz parcerias comerciais com os países da União Europeia, mas ele não tem mais parceria econômica, ou seja, mercado comum, tarifas alfandegárias, parcerias comerciais de empréstimos, vinculados a produtos. Não, eles são parceiros agora de compra e venda de produtos, parceiros de mercado de importação e exportação. E aqui chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Calma, prestem atenção às informações. O que é que vocês vão fazer? No decorrer da aula foram dadas informações, anotações com relação ao nosso conteúdo. Eu espero que esteja tudo bem organizado no nosso caderno,
que é que você vai fazer? Vai me enviar essas anotações lá no Class. Lembrando que eu quero essas anotações organizadas no seu caderno. Você vai me enviar a foto do que você anotou no decorrer da nossa aula. Outra dica, prestem atenção às pastas correspondentes ao assunto. Se você não enviar dentro da pasta do assunto da nossa aula, a sua pontuação não vai ser dada, não vai ser garantida. Não é em mural, é na pasta correspondente ao assunto da nossa aula. E também fiquem atentos ao prazo de entrega, não deixe ultrapassar, porque a sua pontuação também equivale ao dia que você entregou a sua atividade. Fiquem atentos a essas informações. Qualquer dúvida que tiver, qualquer dúvida que surgir, vocês podem tirar lá no Class. A gente vai ficando por aqui até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro.